Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui dentro da construção do barco Josué, é o barco aqui da Assembleia de Deus aqui da Vila de São Pedro, aqui no Rio Arapiuns, para mostrar e falar para os irmãos e irmãs que assim como esse barco um dia vai terminar de ser construído, assim também na vida do ser humano tudo é uma construção, tudo é uma prática, tudo é exercício, é paciência, é labor, é uma labuta diária que nós, como seres criados, feitos à imagem e semelhança de Deus, é um processo paulatino, aos poucos, mas contínuo, gradativo. A Bíblia fala, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz lá no capítulo 5 de Mateus, não resistais ao homem perverso, ou dependendo das traduções, ao homem mau. A lei, como era conhecida, a famosa lei do olho por olho, dente por dente, ele entra como uma nova espécie de Moisés, como Messias, como Filho de Deus, e ele vai dizer, vocês ouviram falar, olho por olho e dente por dente. Porém, eu tenho uma nova perspectiva de vida para vocês, eu tenho uma nova tarefa, uma nova obra a ser feita, muito mais superior àquela antiga, Ele vai falar em questão do olho por olho, dente por dente, ele vai dizer, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem perverso, não resistais ao homem mau, não resistais àquele que não dorme enquanto não praticar, não lançar o seu veneno mortífero sobre a vida de alguém, não resistais àquele que muito sofreu na vida, que muito se arrebentou na vida e como não tem outra forma de tirar um pouco esse veneno, ele acaba dividindo com outras pessoas. E Jesus diz, não resistam a essas pessoas. Elas vêm até nós todos os dias, estão ao nosso lado, ou fingem ser nossos amigos muitas das vezes. Jesus diz para a gente não resistir a essas pessoas, para a gente não se contaminar com essas pessoas. O que o cristianismo propõe para todos nós é uma outra forma de viver. Se na nossa lei, na nossa condição de pensadores de existência humana, a gente entende que nessa vida, quando inclusive é comum a gente ouvir aquela famosa frase, eu não levo o desaforo para casa, eu não levo esse tipo de coisa para casa, eu resolvo, é o homem valente, é o homem bravo. Jesus ele não quer que o seu povo ande dessa forma, como diz Paulo em 1 Coríntios 6, sofrais o dano, Por que vocês não sofrem o dano? Então Jesus ele propõe uma outra forma de vida, Ele diz, não resistais a essa perversidade, não resistais ao homem perverso, porque do contrário você vai se converter a ele, porque do contrário você vai ser como ele. E nós perdemos a nossa identidade quando isso se repete na nossa vida, seja com pessoas, sejam com situações, e principalmente com pessoas, porque elas repassam o que elas são pra gente. Elas repassam um pouco do que elas têm. A gente só dá aquilo que a gente possui. E tudo que essas pessoas podem nos dar, meus amados, é ira, é cólera, é raiz de amargura. E o cristão não pode caminhar com isso. O cristão não pode andar dessa forma, na vaidade de seus pensamentos, na soberba da vida, na concupiscência dos olhos, da carne, como diz a palavra de Deus. Temos que ser sal, temos que ser luz do mundo. E a única forma é não imitando as suas más obras. Nós passamos a ser imitadores quando uma palavra nos atinge com palavras negativas, quando uma pessoa com espírito de porfia vem querer nos porfiar, nós que somos pregadores, quem prega mais, quem canta mais, quem dirige melhor o trabalho, quem faz melhor isso, aquilo outro, sendo que a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para o Senhor, com amor, e não como se fosse para o homem, sendo que Paulo diz que nós temos que considerarmos inferiores, considerarmos pequenezes, que nós somos pequenezes, considerar os outros superiores a nós mesmos. Essa que é a prática do Evangelho. Essa que é a prática da nova lei que Cristo outorgou e deixou como mensagem para cada um de nós. Quando nós recebemos esse espírito, quando essa pessoa vem até nós com esse espírito de ira, de cólera, de querer lançar a sua serpente, a sua maldade, o seu veneno. A minha região, a terra onde eu trabalho, é uma terra que tem muita surucucu de fogo, uma cobra muito venenosa, o povo da região conhece, e talvez você de casa também. E basta uma dentada, basta uma mordedura de uma serpente como essa, para que você ou fique aleijado ou venha a óbito mesmo.
E assim acontece também, cristãos aleijados, cristãos mortos espiritualmente falando, que foram envenenados por esse tipo de espírito, com essas pessoas que não têm paz, e uma vez que elas não têm paz, elas vão tentar tirar a paz do seu próximo também. Jesus recomenda a mim e a você, dizendo, não resista a essas pessoas. Entregue ao Pai, entregue a Deus. Como diz Paulo, se o teu inimigo tem sede, dá de beber, se tem fome, dá de comer. E fazendo isso você vai soquear, você vai esmurrar, você vai fazer com que brasas vivas acendam-se na sua consciência. Ele vai achar diferente a sua atitude, ele vai achar diferente a sua ação para com ele, porque ele esperaria de volta a mesma energia, a mesma atitude enérgica, a mesma atitude violenta, de raiva, de ira, como um cão raivoso que está com uma doença e quer repassar para o seu semelhante, para o seu próximo. Então Jesus ele nos recomenda e nos convida a realmente aplicarmos o Evangelho na nossa vida. Quando ele vier com esse espírito de perversidade, o homem mau, seja seu marido, seja sua esposa, seja seu parente, seja o irmão que assenta ao seu lado, que toma ceia com você, não caia nessa. Não tome para si a mancha dele. Seja livre, seja liberto, seja sábio. Jesus está com você, o Espírito de Cristo está com você e com certeza, tudo o que está acontecendo é com esse barco. É apenas uma construção. Assim como Cristo, através do sofrimento, ele foi lapidado, ele aprendeu a ser obediente através do padecimento que ele passou nessa vida, no seu ministério terreno. Assim também, meu amado, minha amada, acontece comigo e com você. Não caia nessa. É uma armadilha e todos que caem acabam se convertendo a essas pessoas. E cada vez mais, menos o Evangelho nós vamos vendo sendo praticado nessas vidas. O que o Senhor te convida nesse momento é para que você abandone isso. E quando as pessoas vierem contra você, se te ferir a tua face direita, oferece também a outra. E assim você vai estar fazendo o ID do Senhor. Assim você está mostrando que é possível viver nessa terra e ser diferente. Basta a gente sofrer o dano, basta a gente entregar aquele que é o responsável, que constrói, que transforma e que vai lapidando, como ourives que trabalha no ouro, Cristo, o Senhor, trabalha na nossa vida. Então, meu querido, paciência, saiba esperar. Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista. A paciência é uma virtude que está em falta nos dias de hoje. A ansiedade, a angústia, essa correria de um lado para o outro, não deixe isso alcançar você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A opção para ser transformado e construído com um barco desse são as tribulações e provações que passamos no dia a dia. Aí Tiago escreve, capítulo 1, versículo 2, dizendo: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança é a capacidade de você ser crente, ser fiel, ser um cristão genuíno e autêntico, mesmo quando tudo vai andando na contramão da vida, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando tudo não está dando nada está dando certo. Que Deus possa abençoar a tua vida e lembre-se, não resista a esse teu inimigo, a essa pessoa que finge ser seu amigo, mas que chega com palavras que vão te destruir, mas que na verdade use elas para você crescer na pessoa de Cristo. Fazendo isso, meu amado, minha amada, você vai estar crescendo e colaborando para o crescimento do reino de Deus e Deus vai te recompensar, porque bem-aventurado aqueles que ouvem, os que leem e os que guardam as palavras dessa profecia, aqueles que praticam. Que Deus abençoe tua casa, tua família e que você possa guardar essa palavra no seu coração, como as palavras do bom mestre. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.